Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitória 1, Grêmio 1. Limitações gritantes, uma postura questionável e o empate que mantém o tricolor gaúcho no Z4 do Brasileirão. E o ano será longo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Estreia de Mano Menezes no Campeonato Brasileiro, depois de ter empatado com o Godoy Cruz pela Sul-Americana, e agora tem Copa do Brasil no meio da semana. É uma loucura, né? É uma rotina maluca, né? Com muitos jogos em sequência, inclusive fora de casa todos eles. Então tem um contexto na análise aí que precisa entender, né? O que está acontecendo com o Grêmio, essa exigência toda, mudança de técnico e tudo mais, para a gente poder atenuar, digamos assim, essa sequência de empates, né? Que, poxa vida... Eu queria voltar a ganhar um jogo só. É só o que eu queria. É uma vitória. Em algum momento. Tem um ponto positivo, copo meio cheio, copo meio vazio, né? De que no Grenal, é isso, né? No Grenal, no jogo contra o Godoy Cruz e nesse jogo contra o Vitória, o Grêmio sempre saiu na frente. O copo meio vazio é que nunca conseguiu manter o resultado. Sempre tomou gols em todos esses jogos. Mas sempre saiu na frente. Então, vamos lá. Desde que o Quinteiros foi embora, o Grêmio está tendo uma iniciativa no placar. O Grêmio está marcando primeiro, antes que o adversário. E aí está deixando a desejar nessa manutenção, porque defensivamente é um time que ainda sofre muito, né? No Grenal isso aconteceu, com o pênalti lá do Alan Patrick. No Godoy Cruz ficou 2 vezes à frente do placar e tomou um empate. E agora contra o Vitória, fez 1-0 fora de casa, todos esses jogos fora de casa, né, com exceção do Grenal, e não conseguiu segurar o resultado. Vamos lá. O Gemerson faz o gol do Grêmio. Que loucura, hein? Nunca critiquei. Critiquei muito. Porque eu acho que a atribuição dele, inclusive, não é essa, né? Mas ok, importante. O Grêmio fez um gol importante, faz um gol importante com o Gemerson. O Mano Menezes pediu apoio na entrevista coletiva. Eu sei que o torcedor é passional e tal, mas do tipo assim, é com ele que a gente tem que ir, né? O Mano, em outras palavras, diz assim, me ajudem, e não tem outro zagueiro de pé direito. Olha que loucura, no time do Grêmio que joga pela direita. Felizmente o Wagner Leonardo conseguiu voltar nesse jogo, porque aí deu uma preservada no Kahneman e tem jogo final, no meio da semana aí pela Copa do Brasil. Mas o Gemerson que faz o gol estava sendo massacrado, só que não tinha outro. E o Mano Menezes está dizendo isso pro torcedor. Me ajudem, eu só posso escalar ele. E aí o Mano também disse que quando o coletivo ajustar, o individual vai melhorar. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento a não ser confiar e esperar, né? Não tem muito o que fazer, não tem outra possibilidade. Tira o Gemerson, bota quem? Bota minha mãe. Não é assim que funciona. E ele não pode ser tão ruim assim como ele tem sido. Então daqui a pouco o Mano tem razão. E ele não tem outra saída a não ser tentar recuperar o jogador. Então vamos lá, vamos ter que esperar. O Mano coloca, né, o Gemerson e o Wagner Leonardo, o Marlon na esquerda, com o Serrote na direita, que fez um ótimo jogo, tá? Ele é meio esbaforido, assim, ele é meio afobado e tal. Acho que ele faz uma falta na origem do gol do Vitória desnecessária. O Mano citou isso na entrevista também. Mas é coisa da idade, é coisa da juventude e tal, que precisa ser corrigida. Mas ele teve muitos desarmes no jogo. Acho que foram 10 ou 11, assim. Impressionante. Era difícil se criar nas costas dele. E ele teve essa entrega, né, que o torcedor gosta. Meio de campo ali com o Vila Sante, o Dodi e o Cristaldo. E aí na frente, e o Edenilson, né, fazendo aquele ponto de equilíbrio, né, com o Kike Oliveira e o Bright White. Foi uma partida muito ruim do ataque do Grêmio. O Kike Oliveira se salva, né, porque ele é um cara que, impressionante, como ele corre, ele jogou pelo lado esquerdo e o Edenilson mais à direita. O Kike Oliveira caiu algumas vezes pelo lado direito, mas mais pelo lado esquerdo. Ele corre, ele dribla, ele tem a vitória pessoal. O Monsalve já entrou um pouco melhor. E aí no segundo tempo, o Mano Menezes alça a mão de 2 jogadores que cara, simboliza um pouco, né, o elenco do Grêmio, a nossa realidade, a nossa dura realidade e muitas vezes o choque que o torcedor não tem. O Natan Pescador, cara, foi resgatado pelo Mano. E aí você pensa, caramba, cara, meu Deus, a gente tá vivendo num ciclo, num looping. O PP, por exemplo, tava no Vitória, tava jogando pelo Vitória, que era um cara que não servia mais o PP.
E aí, de repente, o Natan Pescador vira uma solução. E não é que o Natan entrou bem na comparação dele com ele mesmo, a gente precisa fazer essa análise, e na comparação com o que o time estava tendo naquele momento, naquele contexto do jogo. O Natan entrou bem. Inclusive, cria uma das jogadas, se não a mais perigosa do time no segundo tempo. Como é que o Aravena me perde aquele gol, pelo amor de Deus? E o André Henrique também, que é o outro jogador. O André Henrique, cara, um cara que veio lá do... eu sempre confundo o Hercílio Luz com o Marcílio Dias, mas eu acho que foi o Hercílio Luz. Foi uma aposta do Grêmio. Mas ele entra como uma solução no jogo contra o Vitória para tentar resolver alguma coisa. O Arezzo não tava, é verdade e tal. E aí ele, nessa jogada do Natan, ele coloca assim nas mãos do Lucas Arcanjo, que até dá rebote. E aí o Aravena chega chutando mal. O Aravena entra no lugar do Kik para tentar dar um escape de velocidade também pelo lado direito aí na reta final do jogo. O Mano Menezes está tentando com aquilo que tem. Mas a pergunta que fica é, mas aquilo que ele tem é suficiente? Suficiente para quê? Então, o Grêmio não conseguiu sair da zona do rebaixamento, mesmo empatando. E o Mano tem essa lógica, né? Olha, tem que ganhar, mas se não puder ganhar, pelo menos empata, soma um ponto. O Grêmio não jogou em casa ainda com o Mano Menezes, né? Só que agora é o Santos em casa. E o Santos é um inimigo direto, porque também está na zona do rebaixamento, também está pressionado, então fácil não vai ser. Fácil não vai ser. Mas o Grêmio tem que fazer o resultado. Conseguiu um empate, se a gente olhar, né, dentro de um contexto muito positivo e otimista. Conseguiu um empate fora de casa contra um inimigo direto, que é o Vitória. Depois vai jogar em Porto Alegre, e aí tem que fazer os 3 pontos, e aí você terá somado 4 pontos contra esse adversário. Tá bem, se a gente pensar dessa maneira, ok. O Santos é a mesma coisa. Vai jogar em casa, tem que ganhar. Ainda mais por hoje ser um adversário direto. Tá, Chico? Então quer dizer que o Grêmio vai brigar para não cair até o fim do campeonato? É o que tá parecendo. Hoje eu só posso dizer isso para vocês, que a realidade do Grêmio é segunda parte da tabela e tentar fugir do rebaixamento. Eu sei que tem muito campeonato, tem muita coisa pro Mano ajustar, a gente vai sair dessa situação e aí a gente pode pensar em coisas maiores, mas nesse momento eu não posso pensar em outra coisa. Eu só posso pensar em sair dali. E o Grêmio estava saindo dali com uma vitória. Cedeu um empate, estava indo a 12º, com 7 pontos, estava tranquilo. Voltou para a zona com 5 pontos ganhos e só não foi superado pelo Santos, porque o Santos também acabou perdendo o seu jogo em casa para o Bragantino. Olha a situação do Santos, hein? O Grêmio, com isso, não saiu da vice-lanterna para a 18ª posição na tabela. É isso, é devagarinho, é subindo de uma em uma. O bom é que ainda dá tempo, mas tem que começar a resolver isso logo. Mas por que me incomodou também a postura do Grêmio, do time? E isso pode ser até a orientação do treinador. Eu preciso cobrar do treinador também e dos jogadores. Quando o Grêmio faz 1-0 com o Gemerson, o Grêmio passa a administrar o resultado no primeiro tempo contra o Vitória. Visivelmente. O Grêmio está com a bola na lateral. O Grêmio tem a possibilidade de avançar, o Grêmio voltava para os zagueiros, que voltava para o goleiro voltava para o zagueiro. Se tivesse uma pressão, o Volpi estourava essa bola. Se não, o Grêmio ficava trocando passes ali até o Vitória chegar. O Grêmio estava fazendo cera com poucos minutos de jogo, depois que abriu o placar. E aí, naturalmente, o Vitória começou a crescer e começou a chegar no campo do Grêmio. E o Grêmio aceitou. No final do primeiro tempo, início do segundo tempo, o Grêmio, muito cedo no jogo, parou de jogar. Só voltou pro jogo quando tomou o gol. E aí eu pergunto, precisava? Por quê? Por que não tentou matar o jogo mais cedo? Foi se dosar fisicamente achando o quê? Que o Vitória não iria buscar o resultado? E outra, numa falha do Volpi, né? Numa jogada de bola aérea, que o Carlinhos acaba fazendo o gol. Mas o Vitória já estava chegando. E o Grêmio convidando o Vitória para chegar. Então, faltou um pouco de ambição nesse jogo. Assim, foi muito nítido. Não foi uma coisa meio uma consequência natural. Não, o Vitória cresceu. Não foi só isso. O Grêmio parou de jogar. Em algumas escapadas esporádicas tentou fazer o segundo gol. Mas, cara, aceitou tomar 1-1 de novo. E 1-0 é o chamado resultado perigoso. E né? Você chama o adversário pro teu campo, jogando em casa, com qualidade também, bem treinado pelo Carpini, aí o resultado só podia ser esse.
E a gente ainda tem que comemorar, porque era fora de casa, é uma sequência que não tá perdendo, tem muitos ajustes para serem feitos. O Mano mesmo disse, cara, eu não posicionei a bola aérea defensiva ainda, não tive tempo. Vai ter aí uma data FIFA, vai ter o Mundial de Clubes, e aí o Mano vai conseguir trabalhar com o time, porque enquanto ele não trabalhou, é conversa, é só conversa. Então não dá para exigir muito do Mano Menezes. Agora, essa postura de dar uma recuadinha, tem muita cara do Mano. E aí não pode, né? Não pode. Porque, de novo, não conseguiu manter o resultado. Algumas individualidades estiveram bem, assim, né? Como eu falei, né? O Cristiano Oliveira e tal. O Serrote, o Igor Serrote, agora o Wagner Leonardo, que é uma segurança na defesa, né? Realmente ele foi bem. Mas, cara, o Cristaldo eu acho que é um jogador que tentou, tá ganhando muita confiança do Mano Menezes. O Monsalve entrou bem de novo. E aí o Mano tá resgatando mais gente aí, Natan Pescador, André Henrique, porque não tem. O elenco é limitado, inclusive tecnicamente, mas é o que tem pra janta. Então, o ano será longo, o Grêmio tem que ir em busca dos 45 pontos. Se daqui a pouco ajustar, e daqui umas 5, 6 rodadas, a gente vê um time mais consolidado, ganhando seus jogos, com autoridade, obviamente vou mudar o discurso, mas, cara, olhando hoje, é muito difícil. É muito difícil que o Grêmio melhore substancialmente. Acho que o Mano vai conseguir resolver um problema aqui na casinha, fechar um pouco e tal, conseguir uns pontinhos, sair da zona, meio de tabela, e a gente tem aqui comemorar. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!